Olá, no Judiciário em Evidência de hoje vamos falar sobre as regras para autorização de viagens nacionais e internacionais de crianças e adolescentes. Veja também, o Comitê de Governança do Pacto por um Ceará Pacífico realiza a primeira reunião de 2019. Presidente do TJCE apresenta programa de celeridade a deputados estaduais. E servidores e magistrados conhecem projeto da Secretaria Judiciária de Primeiro Grau. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Washington Araújo, participou da primeira reunião de 2019 do Comitê de Governança do Pacto por um Ceará Pacífico. Os resultados positivos do programa Tempo de Justiça estiveram entre os destaques do encontro no Palácio da Abolição, sede do Poder Executivo. A participação do Judiciário no evento foi marcada pela apresentação dos resultados do programa Tempo de Justiça e pela assinatura do regimento interno do CIRA, Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. Sobre o tempo de justiça, o desembargador ressaltou que o Ceará é hoje o estado que julga mais rapidamente os crimes contra a vida com autoria esclarecida. Nenhum estado do Brasil conseguiu julgar em tão pouco tempo os crimes de competência do júri. Nós tivemos casos aqui no Ceará em que o julgamento ocorreu em menos de um ano da ocorrência. Então, isso aí é uma prova de que o Ceará Pacífico e o Tempo de Justiça já atingiram um estágio de maturação e essa cooperação deve prosseguir. Já o objetivo do CIRA é combater a sonegação e recuperar ativos para que o Estado invista nas políticas públicas. Recuperação de ativos, combate à sonegação, significa aumentar a arrecadação e significa mais recursos para as políticas públicas do Estado do Ceará. O primeiro encontro oficial do Pacto por um Ceará Pacífico ocorreu em 12 de abril e reuniu, além do governador Camilo Santana, o corregedor-geral da Justiça do Estado, desembargador Teodoro Silva Santos, a representante do TJCE no Tempo de Justiça, desembargadora Adelineide Viana, o presidente da Assembleia Legislativa, José Sarto, e o procurador-geral de Justiça, Plácido Rios. Camilo Santana falou sobre a importância das parcerias para a melhoria da segurança pública. Ele também ressaltou os avanços obtidos com o Tempo de Justiça. O pacto ele funciona todos os dias, coordenado pela vice-governadora, com reuniões, com ações nas áreas mais críticas das cidades, na construção de novas parcerias, de diálogo com a sociedade. Mas é importante essa reunião de todos para que a gente possa, é o momento da gente dividir os avanços do Tempo de Justiça, receber um prêmio. Em tão pouco tempo que ela foi implementada, é uma ação inovadora, primeira no Brasil, e que reúne o Tribunal de Justiça, Defensoria, Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública, já ganha aqui agora, já ganha um prêmio. Então foi uma forma também de dividir esse prêmio com todos aqueles que participaram, que participam desse projeto importante aqui no Ceará. O TJCE tem promovido reuniões com representantes dos poderes executivo e legislativo, além de instituições que integram o sistema de justiça e jornalistas, para apresentar o programa de celeridade. O objetivo é dar transparência às ações e esclarecer sobre as condições de trabalho do Judiciário Estadual. Uma das apresentações foi voltada aos deputados estaduais. Ao todo, 21 parlamentares estiveram no Palácio da Justiça para conhecer o programa Celeridade, conjunto de iniciativas que compõem o plano da gestão 2019 e 2021 do TJCE. O presidente do tribunal, desembargador Washington Araújo, conduziu a reunião. Também compôs a mesa o juiz auxiliar da presidência, Luciano Rodrigues, e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado José Sarto Nogueira. Coube ao secretário de Planejamento do Tribunal, Sérgio Mendes, dar os detalhes do programa. Entre as ações está a contratação de estagiários de pós-graduação que vão auxiliar os juízes do sistema de justiça comum. Também está em andamento a seleção de juízes leigos remunerados que vão atuar nos juizados especiais. Outra novidade é a criação da Secretaria Judiciária de Primeiro Grau para dar celeridade à confecção dos mandados e o cumprimento das ordens judiciais. No encontro, ainda foram mostradas informações sobre as condições de trabalho do TJCE. O objetivo é mostrar, dar transparência, mostrar o que se quer fazer, para evitar ruídos de comunicação, para evitar maus entendidos e para esclarecer as condições que nós temos aqui no Poder Judiciário. Nós temos o Judiciário com a menor força de trabalho do país, nós temos 64 servidores por 100 mil habitantes, a média nacional é de 158.
O judiciário cearense é o mais barato do Brasil, ele custa R$ 125 por 100 mil habitantes, a média de R$ 288. Então, e mostrar que, a despeito disso, se quer produzir, se quer trabalhar e se quer dar celeridade aos processos. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará considerou que a aproximação entre os poderes é saudável para a democracia. O desembargador Washington nos convidou a Assembleia, deputados e deputadas, para virem aqui, ouvirem o seu plano de gestão e, de repente, colher, trocar ideias e melhorar essa interlocução. Eu acho muito importante, é muito louvável essa atitude de aproximar o Poder Legislativo e o Judiciário. Eu acho que está de parabéns o Tribunal de Justiça. A apresentação ocorreu no dia 10 de abril, mesma data em que o presidente do TJCE recebeu jornalistas do grupo O Povo de Comunicação. Todos elogiaram a iniciativa. Para os parlamentares, a atitude demonstra o interesse em aproximar cada vez mais o judiciário da população cearense. Eles ainda avaliaram como positivas as ações do programa Celeridade. O que é central é o atendimento do serviço judiciário ao cidadão. Então, acho que quero primeiro parabenizar a Vossa Excelência da gestão por eleger este problema como um problema central. O segundo é a exposição de Vossa Excelência da gestão de dialogar. A premissa é a virtualização de processos. Porque a virtualização permite concentrar, a virtualização permite padronizar, a virtualização permite eu ter maior condição de aumento de produtividade. A outra é a aposta nos juízes leigos e nos estagiários. Eu sou absolutamente convencido de que nós temos uma magistratura de que o conhecimento jurídico é evidentemente acima da média. Então eu preciso explorar ao máximo o tempo desse magistrado. Não é razoável ter um magistrado cuidando de uma coisa outra que não sentença, que não decisão. Tudo que o tribunal puder fazer, e nós pudermos fazer, do ponto de vista legal, para retirar do juiz atribuições que não sejam o máximo possível de julgar, eu acho que nós ganhamos. É importante tomarmos conhecimento do programa aqui apresentado pelo desembargador Washington, pelo Dr. Luciano, porque tiveram a oportunidade de fazer com que a ciência e a tecnologia sejam utilizados para dar justamente a celeridade necessária para que se possa ter uma justiça cada vez mais eficiente, eficaz e que responda aos anseios da sociedade de uma forma geral. Então, desde já, nós apresentamos o nosso entusiasmo como parlamentares por aquilo que nos foi apresentado através desse programa e temos a convicção de que a Assembleia irá discutir, irá aperfeiçoar, irá também trazer as suas ideias no sentido de fortalecer essa ideia de dar cada vez mais resposta aos anseios da população relativamente àqueles que buscam a justiça. No Fórum Clóvis Bevilacqua, em Fortaleza, magistrados e servidores conheceram detalhes do projeto de Secretaria Judiciária de Primeiro Grau, que integra o programa Celeridade. O superintendente da área judiciária do TJCE, Nilson Aragão, explicou as fases de implantação do novo modelo. A etapa inicial, com previsão de conclusão até o final de 2019, será de unificação das 8 secretarias judiciárias existentes no Fórum de Fortaleza. Já no primeiro semestre de 2020, haverá a inclusão das competências da capital ainda não atendidas pelas SEJUDs. Em seguida, será implantada a sistemática de trabalho para as outras comarcas de entrância final, começando por Caucaia, Maracanaú e Sobral, para depois incluir a Secretaria Regional do Crajubar, instalada em janeiro deste ano. Nilson Aragão ainda explicou a lógica de funcionamento e os incrementos para a produtividade que a nova sistemática vai proporcionar. Com uma nova lógica de trabalho, com um treinamento mais especializado, com uma manualização das rotinas, com a utilização de documentos padronizados, algumas automações, o aproveitamento, a eficiência do serviço vai ser muito grande. Então, aquilo que hoje é feito no gabinete tende a render muito mais no sistema da SEJUD. A gente tem uma SEJUD, por exemplo, SEJUD de primeiro grau, que no histórico dela ela já consegue produzir até 5 vezes mais do que produzia à época em que a sistemática não estava implantada. A apresentação ocorreu no dia 15 de abril no primeiro salão do júri. A diretora do fórum, juiz Ana Cristina Esmeraldo, elogiou a iniciativa da presidência do TJCE. Eu acho que é uma demonstração de respeito, de coerência, vir até essa casa para apresentar para os servidores
esse projeto da Sejude. Também compuseram a mesa o secretário de Planejamento e Gestão do Tribunal, Sérgio Mendes, o vice-presidente da Associação Cearense de Magistrados, juiz José Maria dos Santos Sales, e o coordenador-geral do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Ceará, Roberto Eudes Fontinelli. É louvável a iniciativa de vir discutir. Nós chegamos aqui exatamente para contribuir com a discussão, não viemos para ser óbvio ao projeto. Nós somos a favor da Secretaria desde o início da implantação da primeira Secretaria, que foi da Fazenda Pública. Eu, na gestão que eu era diretor do Fórum, nós implantamos, se eu não me engano, 3 secretarias, que foram seguidas 2, 3 e 4. E nós achamos que funciona realmente. A Sejude será vinculada para fins administrativos à presidência do tribunal por meio da Superintendência Judiciária, com atividades supervisionadas por um juiz. O projeto de lei que cria a secretaria foi enviado à Assembleia Legislativa para, após aprovado, ser sancionado pelo governador do estado. No quadro É Direito Seu deste mês, o ouvidor da Corregedoria-Geral da Justiça do Ceará, juiz Demétrio Sacker, fala sobre a união de pessoas do mesmo sexo. Confira. Os cartórios têm o dever de lavrar escritura de união homoafetiva? É direito do cidadão, se manifestar interesse, buscar um cartório para que seja lavrado uma escritura de união estável homoafetiva, ou seja, entre pessoas do mesmo sexo. Respectiva escritura está baseada no provimento número 08 de 2014 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Ceará. Ela tem como objetivo atestar a legitimidade do relacionamento, comprovando seus direitos e disciplinando convivência de acordo com o interesse do casal. O Judiciário em Evidência faz um breve intervalo e daqui a pouco volta para falar sobre regras para autorização de viagens de crianças e adolescentes. O Judiciário Estadual autorizou o pagamento de parcela de precatórios aos credores incluídos na lista de prioridade. Ao todo, 144 credores do Estado e 19 do município de Fortaleza foram beneficiados com o adiantamento do crédito no valor de R$ 4.800.000. O direito à preferência no pagamento é garantido na Constituição Federal a quem tem mais de 60 anos, é deficiente físico ou portador de doença grave. No dia 23 de abril, o presidente do TJCE, desembargador Washington Araújo, entregou os documentos de autorização de pagamento a 5 pessoas incluídas na lista prioritária. Entre elas estavam a auxiliar de enfermagem Fátima Antero dos Santos. A justiça foi feita, né? Graças a Deus, né? Apesar do país estar em uma situação difícil, mas o nosso estado do Ceará ainda está cumprindo com o dever. E chegou em uma boa hora. Eu tenho um propósito de fazer, é pouco, mas o pouco com Deus é muito, e eu já tenho compromisso com esse dinheiro que vai ajudar muito. Dona Hulda Lenz César, de 89 anos, também recebeu o documento das mãos do presidente. Ela veio acompanhada dos filhos Erasmo e Paula Lenz. Eu acho que é muito importante que o cidadão saiba que ele pode ser protegido, sim, pela nossa justiça, pelo Estado, que sejam cumpridas, né? Tarde que seja, como a gente diz, tarda, mas não falta, mas eu acho que é importante que a gente, de fato, busque os nossos direitos. O chefe do Judiciário ressaltou que, a partir deste ano, a Justiça Cearense criou listas de prioridade automáticas, ou seja, passou a autorizar o benefício sem necessidade de requerimento por parte do credor. O objetivo dessa iniciativa inédita é garantir o cumprimento da norma constitucional e acelerar os pagamentos. São mais de 160 aproximadamente, mais de 100 houve a quitação integral do precatório. Tem pessoas que, se nós não tivéssemos essa atitude, talvez não recebessem o que tem direito, porque algumas estão com idade avançada, outras têm problemas de saúde, né? Então, reconhecer o direito do cidadão
né? E cumprir a Constituição. Este advogado, que representou 88 dos 144 credores do Estado, elogiou a iniciativa do Judiciário. Quando o cliente recebe o seu direito, vê a concretização de uma ação que demorou algum tempo, ela vê que as coisas funcionam, que o direito está sendo garantido. Isso é importantíssimo e está indo mais além agora com essa nova administração, porque além dos pedidos de prioridade que a gente já efetiva, o tribunal está reconhecendo essa prioridade de ofício. Isso foi uma mudança muito importante para o sócio que às vezes não tem tempo de acompanhar seu processo. Uma parte dos nossos clientes são do interior, então eu queria louvar essa inovação. O juiz Rômulo Veras, da assessoria de precatórios, explica que a parcela prioritária corresponde a até 5 vezes o valor da RPV, requisição de pequeno valor. O que ultrapassa esse limite vai para a ordem cronológica de pagamentos. Eu acho que a grande virtude é essa mesmo, é de garantir que todos que têm o direito recebam, né? A Lei 3.812, que trata da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, alterou regras do Estatuto da Criança e do Adolescente que tem impacto na autorização de viagens de crianças e adolescentes. Para saber mais informações sobre as novas regras, eu converso com Natália Cruz, coordenadora dos processos administrativos e judiciais da Infância e Juventude de Fortaleza. Seja bem-vinda. Obrigada. Natália, de acordo com a nova lei, quando é necessária a autorização da Justiça para a viagem de menores dentro do território brasileiro? Na verdade, a autorização da Justiça ela só é necessária quando um dos pais, a nível de território nacional, por algum motivo não puder elaborar essa autorização. É possível que ele vá até um cartório, faça um requerimento, uma autorização escrita e que reconheça firma. É uma das possibilidades. A outra é se dirigir até o Fórum Clóvis Bevilacqua. Existe o setor próprio de autorização de viagens, que é ligado às varas da Infância e Juventude, e lá é possível ele obter essa autorização. Não precisa de autorização no território nacional adolescentes maiores de 16 anos ou menores de 16, caso ele viaje ou com o pai, ou a mãe, algum responsável legal, que seria o tutor, o guardião, e ainda, desde que comprovado por documentos, parentes até 3º grau. A gente considera parente até 3º grau irmão, pai, mãe, os ascendentes, os avós, tios ou sobrinhos. Caso a pessoa que vai acompanhar essa criança ou esse adolescente não for parente dessas pessoas, não existe essa comprovação documental, é necessário sim essa autorização judicial. Mas mesmo que a criança viaje com algum parente, que não seja pai e mãe, ela precisa da autorização dos pais desse requerimento? Não, se for até 3º grau não é necessário, só precisa da comprovação documental. Caso não, aí sim vai precisar desse requerimento ou da autorização judicial. Sempre em via original, tá? A cópia não é válida. Isso para viagens terrestres, aéreas? Não tem nenhuma distinção. A família viajando de carro, por exemplo, e foi algum parado por uma blitz? Exatamente. É possível sim nessas blitz, rodoviárias ou estaduais ou federais, quando o agente for lá fazer aquela vista, pede os documentos e tudo, também ele deveria pedir da criança, e se for comprovado simplesmente por documentos que ele é da família, não tem problema nenhum. Caso não seja, é obrigatório essa autorização. Natália, houve alguma mudança nas regras para viagens internacionais? Para viagens internacionais, não houve qualquer alteração. Não há distinção entre criança e adolescente a nível de viagem internacional. É uma regra para todo mundo, onde é necessário obrigatoriamente a autorização do pai e da mãe. Caso não exista, pode ser um tutor ou um guardião. Precisa dos dois. Por exemplo, a criança vai viajar com a mãe para fora do Brasil. Mesmo assim, é necessário obrigatoriamente a autorização do pai que não está na viagem. Pode ser da mesma forma da nacional, escrita, reconhecida, firma, ou a pessoa pode se dirigir aqui em Fortaleza, lá no fórum, no setor de autorização de viagem. Onde é possível obter o termo de autorização na capital e no interior do estado? Na capital, é possível obter no Fórum Clóvis Bevilacqua, no setor ligado à autorização de viagens. A gente lá emite autorizações nacionais e internacionais sem custo algum. Ou a pessoa para viagens nacionais pode procurar agentes de proteção, que ele fica nas rodoviárias e no aeroporto,
para emitir essa autorização lá. É um pouco mais restrito. Por exemplo, não foi feito esse formulário preenchido com reconhecimento de firma, mas o pai está ali falando que ele pode viajar. Ele se dirige até um desses postos e o agente vai emitir aquela autorização, certo? Seria apenas para suprir ali a falta de um documento. E isso só é possível para viagens nacionais. E no interior, geralmente é na vara da infância? Exatamente. No interior tem que ser buscado as varas de competências da infância. Com quanto tempo de antecedência é preciso solicitar autorização? Na lei não existe nenhum tempo mínimo, mas a gente recomenda, principalmente para viagens internacionais, que requer um pouco mais de documentos para essa emissão dessa autorização, um prazo de 15 dias, pois pode acontecer de faltar algum documento e que seria o tempo que ela providenciasse com calma. Mas atualmente, se você tiver com todos os documentos, tudo direitinho, for lá no setor de autorização de viagem, ela sai com a autorização na mão. E qual a validade do documento? A validade depende muito. É analisado situação caso a caso, porque pode ser que a pessoa, aquela criança ou aquele adolescente viaje com alguma frequência, enfim, mas ela tem, no máximo, o prazo de 2 anos. No próximo bloco, continuamos falando sobre as regras para autorização de viagens de crianças e adolescentes. Até já! Voltamos a falar sobre a autorização de viagens nacionais e internacionais de crianças e adolescentes. Nossa entrevistada é a servidora Natália Cruz, coordenadora dos processos administrativos e judiciais da infância e juventude. Natália, que documentos a pessoa maior de idade deve apresentar quando estiver viajando com criança ou adolescente? É necessário apresentar um documento dele, oficial, com foto, o da criança e o adolescente. Caso não seja aquele parente de terceiro grau que a gente considera tio, avós, irmãos, desde que sejam maior de idade, a autorização também. Ou a escrita pelo pai e pela mãe com reconhecimento de firma, ou a judicial, sempre lembrando que são documentos oficiais, originais. Não é possível em nenhum momento a cópia deles. Esses documentos no momento da viagem, mas, por exemplo, quando a pessoa for até o juizado para requerer uma autorização, o que é que deve levar? Para a viagem nacional, é necessário a presença do pai ou da mãe da criança e do adolescente, com o documento dele, um original, certo? Um documento oficial, RG, carteira de motorista, o da criança, lembrando que a partir de 12 anos, quando ela se torna adolescente, também é necessário o RG, a certidão de nascimento apenas não supre isso, e também uma cópia do documento da pessoa que vai acompanhar aquela criança ou aquele adolescente. E para a viagem internacional? Para a viagem internacional é necessária a autorização do pai e da mãe, independentemente quem vai ser o acompanhante ou se ele vai sozinho. Obrigatoriamente os dois têm que autorizar com seus documentos e o documento da criança ou do adolescente. Caso ela vá acompanhada de alguém, que ela não vá sozinha, também dessa pessoa que vai acompanhar ela nessa viagem. E no caso de requerer uma solicitação para a viagem internacional, é preciso que o pai e a mãe compareçam ao juizado? Tem alguma outra forma de solucionar sem ser presencialmente? Não, em casos onde o pai e a mãe não morem, na mesma cidade, o pai está em outro estado, ou a mãe, ou até mesmo fora do país, é possível que esse requerimento seja preenchido e enviado de forma, vamos dizer, digital e depois impresso, também com um documento de identificação. Também é possível, mas obrigatoriamente um dos dois tem que ir até lá. Como ocorre a fiscalização dos agentes de proteção? Os agentes de proteção, eles ficam nas rodoviárias e no aeroporto. Eles podem adentrar ao ônibus ou à aeronave para verificar se essas normas estão sendo cumpridas. Normalmente, a própria companhia aérea e ou terrestre, ela já faz essa fiscalização, assim, ele já exige esse documento até por medo de punição. E qual a pena para quem descumprir a lei? Para as empresas terrestres, e aéreas, pode ser aplicada uma multa, que ela pode ser variável de 3 até 20 salários mínimos. E se for uma pessoa que estiver viajando de carro, por exemplo, tentando atravessar uma fronteira, alguma coisa do tipo? Para tirar, vamos dizer, essa criança ou adolescente a território nacional sem autorização, é possível a aplicação de pena de 4 a 6 anos de reclusão.
Quantas permissões de viagem para crianças e adolescentes são emitidas, em média, pelo setor de autorização de viagens do Fórum Clóvis Bevilacqua? No ano de 2018, foram emitidas, em média, por mês, 70 autorizações, nacionais e internacionais. Muitos casos são resolvidos de forma administrativa. Quando é necessário recorrer a uma decisão judicial? Quando a viagem for internacional, é necessário recorrer à via judicial quando tiver a falta do pai ou da mãe. Em que um dos dois estiver em lugar incerto e não sabido, é necessário sim esse suprimento via judicial. Também em casos que por algum motivo a situação da criança ainda não estiver regular, não ser um guardião definitivo, um tutor, também é necessário esse suprimento via ação judicial. E aí pode demorar mais um tempo? Não, com certeza, demora um pouquinho mais. Aconselho a que entre primeiro para depois comprar a passagem. Não é uma coisa como a administrativa que, se tiver tudo ok, no mesmo dia a pessoa sai com essa autorização em mãos. Ou seja, quem está se programando para viajar agora nas férias de julho, por exemplo, já deve observar isso antes de viajar. Exatamente, a gente já pode emitir agora para as férias, até aconselho isso, né, para não ter espera em filas, deixar para a última hora. Tem alguns casos que esquece, falta algum documento na hora e a pessoa corre lá no fórum tentando. A gente faz o possível para atender o mais rápido, o melhor possível todo mundo, mas infelizmente às vezes todo mundo deixa para a última hora e não pode passar na frente. Eu conversei com a coordenadora dos processos administrativos e judiciais do Juizado da Infância e Juventude de Fortaleza, Natália Cruz, sobre autorização de viagens. Muito obrigada pela entrevista. De nada. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias em tjce.jus.br. Acesse também nossas redes sociais. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.